com as nossas realidades. Porque a realidade da vida, amados, ela pode ser muitas vezes dura, difícil, não é fácil. Mas nós temos que fazer o que? Encarar os problemas de frente. Nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder. Precisamos ser nós mesmos, amados, para enfrentar o que a vida impõe sobre as nossas vidas. E a maneira, amados, de mudar aí a minha, a sua realidade, é entender como você mesmo cria a sua própria realidade. Nossos pensamentos ali condicionam, amados, em grande parte o nosso estado de saúde emocional, o nosso estado de saúde mental. Portanto, amados, a prática, alguns hábitos, algumas coisas, alguns pensamentos, da resistência a você mudar, a você encarar a sua realidade. Precisamos ter ali coragem, termos determinação, ousadia, para que nós possamos sermos corajosos para lidar com a realidade do dia a dia. E muitas das vezes o Espírito Santo, ele vai confrontar você com a sua própria realidade. Muitas vezes olhamos para a realidade do outro, olhamos para a realidade das pessoas, como foi dito aqui, um recomeçando, as mudanças começam por onde? Por você. Deus vai mudar a realidade de lá, quando a realidade de cá toma uma posição. Então, quando nós olhamos para o texto, nesses primeiros 14 versículos, nós vemos ali que veio sobre mim a mão do Senhor. Veja bem, é a mão do Senhor. Veio sobre mim, e isso já está mostrando lá no início a ação de Deus sobre a vida do ser humano, sobre a vida da pessoa. E quando a mão do Senhor, ela vai de encontro aos seus vasos, aos seus filhos, algo começa a acontecer. Porque aonde a direção que a mão do Senhor está estendida, isso significa que a ação de Deus está sendo estabelecida naquela pessoa ou naquele lugar. E a palavra diz que a mão do Senhor, o que acontece? E o Senhor me levou em espírito. Então veja bem que aqui acontece outro fato. Aqui esse texto nos revela que a mão do Senhor, e o texto diz, e o Senhor me levou em espírito. Isso está me mostrando intimidade pessoal com o Espírito Santo de Deus. Quando você busca, quando você se posiciona, quando você se prostra e quando você reconhece que o Senhor, Ele é
o Espírito Santo de Deus, ele te leva a ter intimidade em se aproximar desse Deus Santo. Porque nem eu nem você chega a Deus se não for pelo Espírito Santo. Amados, e a palavra do Senhor diz: é depois no meio de um vale. Vale não é monte. Vale está embaixo, não está em cima. E observa que Deus coloca, quando leva o teu vaso, o profeta, lá no vale. Deus não levou ele para o monte. Porque lá no vale você vai ver muita realidade que você não vê lá no alto. Muitas das vezes eu posso estar aqui em cima, mas quando Deus me coloca aqui embaixo, eu vejo uma outra realidade. Porque aqui em cima, se eu não tiver a humildade e me quebrantar na presença do Senhor, eu posso olhar de maneira diferente. E Deus pega o seu servo e leva ele lá num vale. E a palavra do Senhor disse, e esse vale tinha o quê? Qual era a realidade desse vale? Esse vale, amado, estava cheio de ossos. Agora observa a visão que Deus leva o homem a observar. E ele diz que quando o Senhor o leva, ele espita este vale, e quando ele observa, esse vale estava cheio de ossos. O que o profeta vê aqui? A realidade do caos, uma realidade de desânimo, uma realidade sem esperança, uma realidade dolorosa, uma realidade sem nenhuma perspectiva de vida, de esperança. Então, quando você começa a observar Deus esmiuçar os detalhes de como Ele começa a operar na vida das pessoas ao mostrar a sua realidade, como Deus ele é rico em detalhes. E quando você começa a observar, e a palavra de Deus diz, ele continua, Ele fez andar ao redor deles. Olha que coisa linda. Em momento algum Deus disse, anda por cima desse vale, anda ao redor deles, porque lá está cheio de ossos, e Deus não manda ele pisar nos ossos. Deus não fala, caminha por aqui, vai nessa direção, caminha sobre esses ossos. Não, Deus disse, ao redor deles. Porque quando ele caminha ao redor, ele começa a ver como essa realidade é tão dura. Deus ali começa a mostrar para o profeta, ele enfrentar, olha o que está acontecendo, olha essa realidade, olha esse monte de ossos secos. Isso significa que antes desses ossos estarem secos, esses ossos estavam cheios de vida. Esses ossos que hoje estão secos, tinham vida, caminhavam, andavam, agiam. Mas agora o estado desses ossos, ele mostra a realidade. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. O que Deus está dizendo? Algo maravilhoso. Não se pode esconder a realidade. Vai chegar um momento que você pode esconder até um ponto, mas vai chegar um momento que você não consegue esconder mais a sua própria realidade. Muitas pessoas muito felizes por fora,
mas por dentro está no vale. Então Deus começa a mostrar de maneira tremenda. Estavam sequíssimos, ou seja, muito tempo aquele estado estava sem vida. Muitas vezes, há quantas pessoas dentro da igreja muitas vezes vem para o culto de uma maneira mecânica. E muitas das vezes, há tanto tempo, não consegue reagir. Porque não consegue sair do vale. Porque ninguém estendeu a mão. Porque ninguém se dispôs a andar à volta do vale. Muitas das vezes anda por cima do vale. E Deus não disse, anda em cima do vale. Não tem redor deles. Ou seja, em outras palavras, respeita esses ossos secos. Porque a mão do Senhor está estendida lá no início, lembra? Quando Deus está mostrando a realidade, Ele está fazendo algo. Então observe. Ele disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E muitas vezes, você está lá naquele vale, nada dando certo na sua vida. Tudo que você faz dá errado. Você ora, parece que em vez de bênção vem maldição, em vez de paz vem angústia. Mas por que isso, pastor? Porque você está no vale. Vale não é lugar de alegria. Vale causa pavor. Vale causa medo. Vale tem perigo. Vale as circunstâncias são duras. E por que Deus pergunta? Porque lá no vale você corre o perigo, amados, da incredulidade entrar no seu coração, do desânimo entrar no teu coração. Quando você está lá no vale, alguém chega, olha, nós vamos orar e Deus vai agir na tua vida. Aí você está lá no vale, você será? Já orei, já fiz isso, já fiz aquilo, será? Olha a incredulidade visitando o seu coração, a dúvida visitando o seu coração. E o coração de um homem e de uma mulher que temem a Deus não tem espaço para dúvida, ainda que esteja no vale. Glória a Deus. Então observa, amados. Ele disse, e eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E o profeta, ele está dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ali o profeta está mostrando a grande convicção do Deus vivo. Quando ele diz, tu o sabes, ele está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor sabe dessa realidade. Há uma presença tão gostosa do Espírito Santo nesse lugar. Tão gloriosa. Então me disse, profetize sobre esses ossos. E diz-lhes. Olha que agora Deus começa a mudar o quadro da situação. Depois que ele leva lá no vale,
E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, o profeta está reconhecendo: tu és Senhor. E veja bem, amados, que agora Deus, Ele trabalha de maneira tremenda. E muitas vezes nós não conseguimos ver Deus agindo. E observa que Deus, o próprio Deus não libera ordem. Deus, Ele manda o homem de Deus liberar a palavra de ordem. Muitas das vezes, amados, nós oramos e esperamos que Deus envie teu anjo para fazer o que é para você fazer. E muitas vezes Deus está falando: olha, ouça-me atentamente, que eu vou te instruir o que é para você fazer. Então tem uma palavra para você, pastor Wagner, que o nobre, ele projeta coisas nobres, mas na tua nobreza prosperará. Amados, observa, profetiza e diz-lhes: olha aqui, Deus está falando: olha, meu servo, profetiza. Agora Deus ensina, mostra para ele o que é para ele dizer. Ou seja, libera uma palavra de ordem. Deus está falando para o profeta: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que Deus está falando para o caos, que já não consegue mais ouvir? Deus está falando para o profeta? Deus está falando para o profeta falar para quem? Os ossos. Ossos secos, ouçam! Veja bem, amados, pare de ficar murmurando, porque Deus está operando no impossível. Deus está operando na onde não tem solução. Deus está operando na onde não tem saída. Deus está operando, amados, aonde só há angústia e dor. Deus está operando, amados, aonde nenhuma situação humana pode operar. Então nós não podemos ficar, amados, no estado de murmuração, no estado crítico. Não, eu preciso recalibrar as minhas emoções, eu preciso recalibrar meus pensamentos, eu preciso saber o que eu quero e aonde eu quero chegar. Sei que é um pensador romano na época de Cristo, ele diz assim: ó, se você não sabe para onde ir, nenhum porto lhe será favorável. Então você precisa saber aonde você quer chegar. E quando você se coloca na posição debaixo da mão do Senhor, porque a palavra diz: a quem está debaixo da minha mão, quem que pode tirar? Operando eu, quem impedirá? Então a minha mente, ela precisa estar focada no Deus Todo-Poderoso, não nas circunstâncias. A minha mente precisa estar focada em quem pode resolver, não no vale. Então observe que Deus continua falando: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Deus está ordenando o profeta: libere, profetize ao impossível. É você que vai profetizar. Profetiza naquilo que é impossível. Profetiza. Porque Deus está mandando liberar a palavra. Deus está mandando o servo dele liberar a palavra.
Porque a tua palavra, ela tem poder. A tua palavra, quando ela está carregada do Espírito Santo de Deus, o demônio que cruzar na frente dela é um suicida. Porque a palavra carregada do Espírito Santo, amado, ela tem um poder tão grande, ela tem um poder tão grande, que ela cai como uma bomba no inferno. Ninguém pode deter uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E você precisa entender que você é um homem, é uma mulher que teme ao Deus vivo, que você tem o Espírito Santo de Deus, e a ordem de Deus é profetiza. Então agora Deus manda o homem de Deus profetizar, e ele libera a palavra. E após ele profetizar, olha o que Deus diz: e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Veja bem que Deus ainda não operou milagre. Deus agora está dando esperança para os ossos. Deus agora está dando esperança para quem não tinha esperança. Deus agora está dando esperança para uma situação impossível. Primeiro, profetiza sobre o caos. Profetizou. Agora o negócio é com Deus. Aí Deus diz: olha, você profetizou, isso significa que você crê em mim. Agora eu vou agir de maneira sobrenatural. Eu vou fazer, amados, o Espírito entre nesses ossos. E porei nervos sobre vós. Agora Deus está detalhando o que Ele vai fazer sobre aquela palavra liberada. Eu porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está fazendo aqui? Deus está revelando ao profeta o processo da restauração. O processo do recomeço. E assim Deus trabalha. Então profetizei como me deu ordem. Qual é o ponto importante? A obediência, ela atrai a ação. Obediência. Porque não adianta nada Deus falar o seu coração e você ignorar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes Deus vai te mandar a lugar que você não gosta. Muitas vezes Deus vai mandar você realizar algo que você não gosta. Só que Deus não está perguntando se você gosta ou não. Ele está perguntando e quer saber a sua obediência. É igual oração, ficar tempo em oração. Quando você começar a examinar, você ora porque você tem um grande prazer em oração ou porque você necessita de orar? Você ora por tanta alegria na oração ou porque você precisa de orar? Amados, e quando o profeta, ele ouve, ele obedece, o texto diz: e houve um ruído. Aleluia. O tempo de Deus está chegando no caos. Então Deus está mostrando que toda prova, ela não é permanente, ela é passageira. Ela é passageira. O caos, muitas vezes o caos, ele é a causa na sua vida até quando você permitir. Muitas vezes essa angústia, essa tristeza no seu coração, ela vai ficar aí até quando você
Espírito Santo conhece. E ele habita dentro de você. E ele quer que você tome uma posição. Ele quer que você olhe para a sua realidade. Que você poderia fazer algo para louvar, engrandecer, fazer o nome do Senhor crescer. Mas você está permitido a ficar no meio do vale, aonde não é para você ficar. Deus está dizendo: sai desse vale, toma uma posição, que eu quero agir, eu tenho promessa na sua vida, eu quero usar os seus dons, os seus talentos. Mas você não, eu estou no vale, eu sou um coitadinho. Ei, Deus não olha para coitadinho, não. Ele olha, o meu espírito está em você. Eu não te dei espírito de covardia, mas de ousadia. Portanto, enquanto eu profetizava, observa bem, enquanto você está liberando a palavra de ordem, enquanto você está liberando a palavra de poder, olha que coisa linda, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Enquanto você está profetizando, a ação de Deus está acontecendo. Você profetiza, Deus age. Você profetiza, Deus age. Observa. E os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Então Deus fala aqui: o que é para você, não é do outro. Eu vou restituir, eu vou restaurar o que é para você. Nenhum osso foi para o outro. Cada osso veio do seu osso. Naquela multidão de ossos, naquela multidão de problemas, Deus cuida de cada um deles. Deus está dizendo: cada fase da tua vida eu estou cuidando. Cada luta que você está passando, eu estou cuidando. Cada prova que você está vivendo, eu estou cuidando. E observa. E olhei. Observa que Deus agora abre os olhos, o profeta está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes você precisa tomar uma posição, que não só a tua vida vai ser afetada, mas ao seu redor muitas coisas vão acontecer. E observe. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O que Deus falou lá, que ia colocar carne, nervos, pele, o profeta está vendo. Então o que é que nós vemos aqui? Aquilo que Deus fala, Ele cumpre na sua vida. Aquilo que Ele determina, Ele vai cumprir. E os olhos do profeta estão vendo que Deus está cumprindo aquilo que Ele falou. Porém ainda não está o Espírito. Por que ainda não está o Espírito? Porque Deus ainda está trabalhando no processo da restauração. E Deus, Ele trabalha o processo de Deus, Ele vai trabalhando gradativamente. Por quê? Para que nós possamos entender e ver que é o Senhor que está agindo. E observa mais. E eis que Ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Observa que Deus manda novamente o profeta agora profetizando na outra situação, porque aquela situação já está resolvida. Já tem nervos, tem ossos, tem pele, já não estão sequíssimos. Estão observando que o caos já não é mais caos. Você reparou
que aquilo que estava sem esperança já tem esperança? Você reparou que aquilo que parecia sem solução já está tendo solução? Então observa bem. Ó filho do... E diz ao Espírito. Olha, diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová. Amados, observe o impacto dessa palavra. Ele vai falar ao Espírito. Assim diz o profeta Ezequiel. Não, ele diz: assim diz o Senhor Jeová, o Elohim, o meu Shaddai. Assim diz o Senhor. E diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Para quê? Para que vivam. Aleluia. Então o que Deus está mostrando aqui? O poder dele. Deus está mostrando: só eu tenho poder para dar a vida e tirar. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, eu sou o maná que vem do céu, eu sou o que sustenta, eu sou o que liberta, eu sou o que cura, eu sou o que transforma, eu sou o que restaura, eu sou o que traz vida, eu sou o que vivifica, eu sou o Salvador, eu sou o seu Senhor. E profetizei como ele me ordenou. Observe novamente a obediência do profeta. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia! O avivamento chegou. Um exército agora. O caos agora é vida. Aquele vale já não é mais vale. E agora Deus explica para o profeta por que ele levou lá. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus está mostrando a realidade da igreja. Deus está mostrando a realidade da igreja de Eldorado, a realidade da cidade de Eldorado, a realidade do estado do Mato Grosso do Sul, a realidade do nosso país. É a casa de Israel. Deus está mostrando a realidade. É tempo dos pastores se posicionarem, deixar os legalismos de lado e olhar para o Rei. Abraçarmos aqueles projetos que envolvem vidas. E projeto que envolve vidas, Deus está no negócio. Projeto que estende a mão para o bem, Deus está no negócio. Eis que diz: os nossos sócios se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová. Olha, Deus está mandando profetizar. Terceira vez.
O Senhor não estava naquela realidade agora. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e os vós farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que Deus está mostrando aqui? A soberania dele. Eu estou no controle de tudo. Glória a Deus. Deus está mostrando aqui: eu faço da maneira que eu quero, quando eu quero e a hora que eu quero. Porque eu sou soberano. E quem pode questionar a soberania do Senhor? E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos sair, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então Deus está mostrando agora lá no verso 13 a mudança de realidade. E porém vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle. Deus. Então a pergunta é: até quando você vai ficar correndo na direção errada? Até quando você vai ficar caminhando num vale que não é para você caminhar? Há quanto tempo você está nessa direção? Muitas vezes você precisa dar um choque de realidade. É igual aquelas pessoas que muitas vezes estão perto de você, a boca dela só sabe abrir do seu lado, sofre dor, lamentação, sofrência. Isso começa a atingir você. Isso não é de Deus. Muitas vezes você tem que dar um choque de realidade. Olha, muda teu linguajar. Perto de mim, não quero ouvir mais isso. Porque enquanto você está nesse estado de sofrência, você está colocando vírgula aonde Deus quer agir e operar. E muitas das vezes você tem que dar um choque de realidade até naquelas pessoas, às vezes, que você mais ama. Pastor, o que eu preciso para mudar isso? Ouvir a voz da realidade. Ouça. Ouça. Esteja atento. Porque a mão do Senhor vem sobre você. Glória a Deus. Então muitas vezes você precisa olhar para você. Olha para você, olha para a tua realidade. Como que você está? Às vezes você está desanimando. Eu cantava, não quero cantar mais. Essa não é a sua realidade. Eu pregava, não quero pregar mais. Essa não é a sua realidade. Eu era tão animado por isso, agora não estou mais. Essa não é a sua realidade. Então você está caminhando numa realidade que não é sua. E como que Deus mudou toda essa realidade? Quando o vaso se dispôs a ouvir e obedecer a Deus. E entender que muita realidade que tu vive hoje não é sua. Não viva a realidade do outro, viva a sua realidade. Porque Deus tratou com cada osso. E Deus trata com cada um. Glória a Deus. Ou seja, Deus trata com cada realidade. Amém? Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Pela palavra.